Eu quero declarar sobre a vida de vocês que vocês são mais do que vencedores, hein? Uma meuca da semana, uma quarta-feira. Eu quero declarar que vocês são mais do que vencedores por estarem aqui, por dedicarem a noite de vocês após um dia cansativo de trabalho, um trânsito caótico na cidade. Eu quero declarar sobre a vida de vocês que vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu quero começar, o que a gente está falando essa quarta-feira, hein? Toda quarta-feira que a gente fala? Sua nova realidade. Esse é um tema maravilhoso, pela qual a gente está todas as quarta-feiras abordando esse assunto. E eu quero começar a lembrá-los que, muitas das vezes, a igreja hoje, no mundo hoje que a gente vive, a igreja está vivendo do jeito que está vivendo por não saber a sua real identidade em Cristo Jesus. Muitos aí afora, conforme a nossa irmã Monique falou, muitos estão aí sendo oprimidos pelo inferno, com dardos inflamados na mente, dizendo que você é um doente, que você é uma pessoa falida, que você está deprimido, mas não. A sua nova realidade em Cristo Jesus, Jesus já levou sobre a cruz todas as nossas enfermidades. Ele já nos substituiu na cruz. Então nós temos que tomar posse. E essa noite, na quarta-feira, a gente vai abordar todos esses aspectos para lembrar, sabe, que quando surgir os desafios, porque os desafios vão vir, porque não é porque a gente aceitou Cristo que os desafios não vão vir, não, eles vão vir. Mas você tem que ter a certeza que em meio a esses desafios e essas tempestades, Cristo está com você. Ele está ao seu lado, Ele está te dando força, Ele está te instruindo. Então basta você tomar posse de todas as promessas que Ele tem para com a sua vida. E tomar posse também da presença dEle ao seu lado, sabe? Porque é Jesus que nos guia, é o Espírito Santo que nos ensina, que nos aborda. Então a gente tem que dar a real importância e valorizar a presença do Espírito Santo em nós. Então é imprescindível. O cristão sem o Espírito Santo, ele é como um pote sem tampa. Para que serve um pote sem tampa? Para nada. Então, a gente precisa dar a real importância da pessoa do Espírito Santo em nossa vida. Ele é fundamental, é Ele que irá nos ensinar, nos instruir em meio ao caos desse mundo. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, se Cristo já venceu o mundo, nós estamos com Ele. Então, por isso que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então vamos para o versículo base da sua nova realidade. 2 Coríntios 5,17 na versão NTLH diz: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Olha só que maravilha. Esse texto é maravilhoso. Esse texto é maravilhoso porque ele traz uma antiga maneira de pensar, uma antiga maneira de viver. A partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, há um novo ser. Não aquele ser que você declarou a sua vida a Cristo e você ficou mais bonito, você está aparentemente, fisicamente mais bonito, você pode até estar, mas não é uma aparência física exterior, não, é uma renovação dentro, no seu interior. Há uma renovação dentro do seu espírito. Então é isso que a gente tem que tomar posse, sabe? Dessa nova realidade em Cristo Jesus. O mundo do espírito é mais real do que o mundo natural. Muitas das vezes, os cristãos estão dando mais valor ao mundo natural. E nós estamos aprendendo na célula que o mundo natural é aquele mundo pelo qual a gente vive aqui, que o nosso corpo está recebendo todos os estímulos desse mundo, sobre os sentidos. Então, se a sua vida for conduzida pelos sentidos, por tudo que você está recebendo ao redor desse mundo, não tem como você valorizar o mundo do Espírito.
porque você vai valorizar mais os seus sentidos ao invés do mundo espiritual. E o mundo espiritual, por mais das vezes que você não veja, ele é real. Ele é real. Então a gente tem que estar alicerçado com a palavra. E a gente tem que trazer à nossa realidade o mundo espiritual. Porque a partir do momento que você toma posse de todas as promessas que Deus declarou sobre você no mundo espiritual, ele se manifestará no mundo natural. É assim que a gente tem que agir. É assim que a gente tem que determinar as nossas vidas, os planos, os sonhos, tem que estar tudo alinhado com a palavra. Jesus se fez morte por nós, para que pudéssemos ser livres dessa natureza. A Gabi aqui falou, Jesus já nos libertou do império das trevas. Quem é livre aqui? Levanta a mão. É isso aí, gente. É assim que a gente tem que tomar posse. Jesus já nos tornou livres do império das trevas. Aquela corrente que acorrentava nossas pernas, a gente ficava refém, isso não existe mais nas nossas vidas. Porque quem domina a nossa vida é o Espírito Santo. É Ele que determina, é Ele que nos instrui, é Ele que nos ensina. Porque você é livre em Cristo Jesus. Nossa identidade aponta para um propósito, uma tarefa. Então, essa frase aqui é maravilhosa também, porque quando você enfrenta algum desafio, seja lá no seu trabalho, seja com as pessoas que estão ao seu redor, até no meio da sua família, aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, mas você declara no mundo do Espírito que eles já são salvos em nome de Jesus, são os desafios do relacionamento com eles e com as pessoas que estão ao seu redor. Quem é que vai ser a luz em meio a essas trevas todas? Cada um de nós. É cada um de nós que vai ser a luz em meio às trevas. E se apagar a luz aqui, ficar tudo escuro e acender, deixar apenas aquele relógio lá, ele irá se destacar em meio às trevas, a luz. Por quê? Porque a luz se destaca em meio às trevas. E você é a luz nesse mundo. Você é a luz nesse mundo. Então, tome posse. Somos representantes legais de Deus sobre a face da terra. Então, o nosso pastor, ele sempre nos ensina, né, sobre embaixadores, representantes. Você é o representante de Deus aqui nessa terra. Você representa Ele aqui nessa terra. Você é o instrumento dele aqui. Então, o que sai da sua boca, o seu comportamento, suas atitudes, irá refletir. Então eu pergunto para você, o que está saindo da sua boca? Como você está se comportando mediante o que a palavra determina? Então nós temos um papel muito importante aqui nesse mundo. Por mais que muitas das vezes muitos não dê uma real importância, mas é importantíssimo o nosso comportamento, nossa forma de agir, o que a gente fala, como a gente age. Todos ao redor estão nos observando. Então, fique atento. Você é um representante de Deus. Fomos libertos do domínio de Satanás. Jesus já nos libertou. Agora vivemos no reino de Deus como filhos do Rei. Você é filho. Você tem toda aquela propriedade que um filho tem. Você tem toda aquela herança. Por quê? Porque Jesus é o nosso irmão mais velho. E Ele é o herdeiro de Deus. E nós somos co-herdeiro com Ele. Então nós somos filhos do Rei, o Altíssimo. Aleluia, Senhor. E eu quero começar a pregação dessa quarta-feira descobrindo quem você é em Cristo Jesus. Então a palavra sempre nos ensina, e eu queria que você sempre observasse na Bíblia que a palavra sempre nos fala sobre nele, sempre em Cristo, porque foi Ele que nos substituiu, foi Ele que restaurou a nossa natureza. Então, como eu comecei falando na introdução, muitos
não conhecem a sua realidade em Cristo Jesus. Muitos não sabem o poder que há dentro de você representando o reino aqui neste mundo. Então nós iremos abordar alguns assuntos em relação sobre quem você é em Cristo Jesus. Jesus veio para trazer a natureza do próprio Deus para estar em cada um de nós. Se a gente for lá em Gênesis 1, e acredito que você também está aprendendo isso lá na célula, Deus fez lá um boneco da terra e soprou a sua essência nas narinas daquele boneco. Então foi o que eu falei numa última pregação que eu estive aqui. Se você pegar algum pote, um saco, um balão, qualquer superfície, qualquer objeto, e você soprar ali dentro, por mais que você não enxergue nada, ali dentro tem a sua essência, o seu DNA. Então, quando Deus soprou nas narinas daquele boneco que Ele fez, Ele introduziu a essência dele dentro de nós. Então, o casal lá no jardim, eles tinham essa essência. Eles tinham lá essa essência, o espírito renovado. Porque Deus é espírito. E precisa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. É exatamente assim. Então Jesus veio para trazer essa natureza do próprio Deus, para estar em cada um de nós. Porque aquela natureza foi perdida mediante a desobediência do casal, a desobediência de Adão e Eva. Então, a partir daquele momento da desobediência, eles foram destituídos, foram separados. Então, a partir daquele momento de desobediência, todos que vieram depois de Adão, que é o cabeça de raça, tem essa natureza pecaminosa. Então está aí a importância de nós declararmos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E mais à frente nós iremos abordar mais alguns assuntos. Lá em João 10:10, na Bíblia Viva, eu esqueci de botar um V ali. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Que maravilha, né? Quando a gente para refletir sobre essa passagem, Jesus, ele fala que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E quando a gente reflete na palavra e medita, quando se vai lá na referência vida, né? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E o radical, normalmente traduzido em vida em grego, é bios. Mas só que a gente conhece o bios hoje em dia, a gente conhece por biologia, né? Biologia, que é o prefixo bios. A gente conhece sobre biologia, que estuda da vida, né? Você se refletir lá, voltar na parte da escola e tudo, estuda a vida, a biologia, né? Então, bios é isso, né? Ele mostra ali sobre o estudo da vida, sobre a vida. Mas só que o interessante é que Jesus, ele não fala que veio nos trazer bios, vida física. Ele veio trazer uma vida espiritual, uma renovação espiritual dentro de nós. Então, ele veio trazer Zoe, a essência, a vida de Deus, porque Zoe no grego é traduzido pela a vida, a essência de Deus. Então, quando se declara que Jesus veio trazer vida e vida em abundância, não é uma vida biológica, não é uma vida física, porque se tiver só uma vida física, só o corpo, de nada serve. Então ele veio para restaurar o nosso espírito, o nosso ser. Ele restaurou o nosso homem interior. Essa é a sua nova vida em Cristo, a nova criação. Não mais ligada à natureza de Adão, que é a natureza pecaminosa. Então, conforme eu estava falando, a desobediência de Adão, que gerou essa natureza pecaminosa. Então, eu queria convidar vocês para que a gente fosse lá em Romanos 5.
Romanos capítulo 5. Quem trouxe a sua Bíblia aí? Bíblia de papel, barulhinho. Romanos 5, do versículo 12 até o 21. Nós iremos ler. Quem achou diz amém? Amém. Vamos lá. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava agora aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito com a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no acaso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorreu de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avuntasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Maravilhoso. Senhor, muito obrigado. Tu és maravilhoso. Ele nos substituiu naquela cruz. Ele restaurou a nossa natureza, que era a natureza de Adão, a natureza pecaminosa, a natureza da desobediência. Então, está aí a importância da gente declarar Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E mais à frente, nós iremos abordar um assunto bem interessante. Agora eu vou passar aqui. Agora, em Cristo, sua nova natureza é a natureza do próprio Deus. Então, tome posse da sua natureza, que é a natureza do próprio Deus. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, na versão Bíblia Viva, diz: portanto, livrem-se de toda a impureza e da maldade, tanto interior como exterior, e alegre-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nossos corações. Então está aqui a importância da gente estar cada vez mais, próximo da palavra, mergulhar na palavra, porque é ela que vai nos purificar, é ela que vai nos ensinar, é ela que vai nos purificar de dentro para fora, porque mediante a palavra, ela nos transformando de dentro para fora, não será algo exterior, algo que é só uma vestimenta que você veste e depois tira. Não, vai ser o seu estilo de vida, vai ser a sua essência, aonde você estiver, com quem você estiver e quem estiver ao seu redor, porque você foi transformado por dentro. A partir do momento que você é transformado, não importa quem esteja ao seu redor e aonde você estiver, porque irá exalar o cheiro suave da palavra de Deus. E é assim que deve ser o nosso estilo de vida.
É assim que deve ser o nosso caminhar. Nesse mundão aí que a gente vai afora, muitos estão precisando da palavra de Deus, muitos estão precisando do ensinamento, muitos estão precisando do que você tem. Muitos estão precisando, mas só que nós estamos aí para ser luz. Então que você seja a luz aonde você estiver. E lá em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo não especifica um grupo, né? Seja branco, negro, alto, branco, baixo, gordo, magro, grego, judeu, seja quem for, não importa. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não será algum dia, mas já é uma nova criatura. Então, a gente tem que tomar posse, sabe, gente, da nova criatura que nós somos. E muitas das vezes muitas pessoas aí afora pregam que tem que ser por mérito, ou tem que ser por aparência. Não é por aparência, porque Deus não olha a aparência. Deus não olha se você tem aquele sentimento de inferioridade. Deus quer que você tome posse da nova criatura que você é. Então não permita que o inferno venha com seus dardos inflamados, com pensamentos desalinhados com a palavra, dizendo que você é feio, que você é baixinho, que você é gordinho, que você é careca. Não, Deus não olha nada disso. Deus olha o coração. Deus olha o coração. Então tá aqui a importância da gente se entregar de dentro, sabe? Se entregar mesmo para Deus, porque Deus olha o coração. Deus não olha a aparência física. Lá em João 3,3, na versão NVI, nos diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 4. Perguntou Nicodemos. Nicodemos era um homem de alta posição do Sinédrio, né? Então ele era um cara que ele conhecia a palavra, mas ele conhecia a palavra de forma de raciocínio humano, de uma forma estudada. Era um cara letrado, era um cara muito inteligente. Mas só que ele ainda não tinha, sabe, entendido, porque ainda não havia nascido de novo. Então o encontro dele com Jesus foi maravilhoso. Mas como ele ainda estava na religiosidade e estava ainda no raciocínio humano dele, ele não entendeu. Porque Jesus disse: tem que nascer de novo. E lá no versículo seguinte ele vai falar: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Então ele estava trazendo tudo para uma forma natural, que ele entendia. Quando Jesus falou que ele teria que nascer de novo, não era nascer na parte natural, que era. Aí ele vai e pergunta para Jesus: nascer como? Então eu vou voltar para o ventre? Não tem como voltar para o ventre da mãe. E é muito interessante que o versículo mais adiante, Jesus fala que se ele não nascer, se ninguém nascer da água e do Espírito, não tem como você entrar no reino. Então é esse ensinamento que Jesus dá para Nicodemos, que toda a religiosidade que ele tinha naquele momento, aquela liturgia, todo aquele ensinamento que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha da letra, não servia, porque ele tinha que nascer do Espírito. E é isso que a gente tem que tomar posse, gente. É isso que a gente tem que tomar posse e valorizar o Espírito Santo em nós. A gente tem que valorizar todo o ensinamento que o Espírito Santo traz para nós, porque sem ele nada seremos. E lá em João 3, versículo 4 diz: perguntou Nicodemo. Já falei, vou passar isso aqui. João 3, 5, 6, na NVI. Jesus respondeu: na verdade te digo,
que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Então é exatamente isso. Porque se a gente nascer do Espírito e valorizar o Espírito, nós iremos cada vez mais dar valor às coisas do Espírito, do reino. Agora, se a gente valorizar só as coisas da carne, é isso que a gente vai ter o entendimento. Só as coisas da carne, só o entendimento e o raciocínio humano. Você só vai encontrar sua verdadeira realidade em Cristo Jesus. E eu estava pesquisando, né, sobre toda essa nova realidade que nós somos. E eu me deparei com uma reportagem bem interessante. Uma reportagem onde que uma repórter, ela ia lá na Índia. E a gente sabe, né? Eu nunca fui na Índia. Vocês já foram na Índia? Então a gente vê e conhece pela televisão, internet e tudo, né? Então a repórter foi para lá. E a partir do momento que ela chegou lá, ela ficou muito intrigada, né? Porque que muitas pessoas iam para aquele lugar para tentar se reencontrar espiritualmente falando, né? Aí ela foi para lá para tentar entender o porquê que muitas pessoas iam para lá e ficavam dias, semanas, meses. Aí ela foi para lá, chegou lá. Aí ela viu aquele caos, né? Que lá é um caos caótico, lá o trânsito é ruim, muitas pessoas para lá e para cá. E sabe o que ela falou? Ela falou algo bem interessante. Eu fui para lá para tentar entender e saí de lá mais confusa ainda. Por quê? Porque lá é muita religião, são muitos templos, muitos deuses. E ela falou, eu saí de lá mais confusa de quando eu entrei. Então, como que é interessante essa questão, né? Porque muitos estão aí afora procurando, tentando encontrar a sua real identidade, realidade, mas o mundo é muito confuso. O mundo é muito louco e as pessoas não conseguem entender. E ela foi para lá e saiu de lá mais confusa ainda. E ela ainda falou assim, eu fui para lá e saí de lá mais confusa. E a religiosidade deles reflete no trânsito, porque o trânsito deles não tem mão e nem contramão. Olha só. Então, quando a gente vai para lá, para João 14, do versículo 16, Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, tem muitas pessoas aí afora, conforme a nossa irmã que falou, e eu nem tinha passado para ela a pregação. Ela falou sobre questões de que o inferno está entrando na mente das pessoas, as pessoas estão cada vez mais com crises de ansiedade, depressão. Tem pessoas que estão pagando rios de dinheiro para tentar descobrir quem elas são. Muitas pessoas aí fora estão perdidas, não sabem quem elas são, não sabem a sua real identidade. E eu também estava vendo uma matéria que tem pessoas aí afora que, por não saber quem é a sua realidade em Cristo Jesus, não saber quem você é, tem pessoas aí afora que estão fazendo terapia, que estão achando que são cachorro e gato. Olha só o perigo. Você, filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, as pessoas fazendo terapia porque estão achando que são gato e cachorro. Olha só. Ao perigo, ao perigo. Então a gente tem que estar cada vez mais alicerçado na palavra, porque é ela que nos dá o norte da nossa verdadeira realidade, que é em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu vou contar para vocês agora uma historinha bem engraçada. Sei que o tempo não está muito... Eu vou ler para vocês aqui rapidinho. Eu achei bem interessante. Quando eu era criança,
Minha mãe me contava a história do patinho feio. Acredito que todos conhecem essa história. Naquela fábula, um ovo de cisne vai para um ninho de patos, por engano. Quando os ovos chocaram, começou a sair pato daqui, pato dali. Mas de um deles saiu um cisne. Só que o cisne, quando saiu, viu o pato para todo lado. Logicamente, pensou ser mais um. Ele começou a crescer e a andar para cima e para baixo, tentando ser mais um pato. Beleza. Ele começou a crescer e a andar para cima e para baixo, tentando fazer quá-quá. Mas ele não era um pato. Ele era um cisne. Eu nem imagino quanto tempo esse cisne andou pensando que era um pato, se achando feio e ridículo, e desengonçado perto dos demais, porque ele era diferente fisicamente. Ele era muito maior, era diferente, tinha aquele pescoço comprido, ele devia ter complexo trauma por ser tão diferente. Até um dia em que alguém lhe contou que ele era um pato, que ele não era um pato, ele era um cisne. Você nunca reparou que sua forma física é diferente? Que sua penugem é diferente? Perguntaram a ele. E ele respondeu: eu bem reparei, mas só achava que eu era esquisito. Respondeu o pobre cisne. Ao perigo de a gente não saber da nossa realidade em Cristo Jesus. Então, se você está em algum local que não é o local da igreja, o local onde são os seus irmãos, você será influenciado por todo aquele ambiente. Você será influenciado por todo aquele ambiente que não é um ambiente saudável. E a partir daquele ambiente, você irá se comportar igual um pato. Mas você não é um pato, você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Então está aqui a nossa responsabilidade de saber quem nós somos em Cristo Jesus. É muito importante, porque por mais que você esteja nesse local onde só há pato, você irá ser luz naquele lugar. Você irá levar a palavra, irá levar o evangelho para todos aqueles que estão ao seu redor. Por mais que eles não conheçam, mas você conhece, você sabe quem você é. Então, nós temos que tomar posse da nossa real identidade em Cristo Jesus. Nada e nem ninguém pode mudar sua nova realidade em Cristo. O Ministério de Louvor, se quiser vir, pode vir. Gente, o que eu quero dizer para vocês essa noite é o seguinte: a gente não pode tomar posse de qualquer pensamento que vem em nossa mente, os dardos inflamados do inferno, dizendo que você é um falido, que você está doente. Por mais que o seu corpo esteja manifestando sintomas, você tem que tomar posse da sua cura e declarar o que a palavra diz sobre você. Se você está passando por alguma dificuldade financeira, você tem que tomar posse, porque a palavra diz que você é próspero em Deus, que o seu Pai é o dono do ouro e da prata. Você tem que tomar posse de todas as promessas que Deus declara sobre a sua vida. A gente não pode ser conduzido pelo que a gente ouve e pelo que a gente está sentindo, por todas essas coisas que o mundo está manifestando aí ao redor, e muito menos por notícias ruins. Por mais que a gente sabe que a gente tem que estar adentro das notícias, né? Porque a gente também não vive num mundo a gente não é alienígena. Mas a gente precisa sim estar dentro das notícias e tudo, mas não são as notícias que conduzem a sua vida. É a palavra de Deus que conduz a sua vida. É ela que dá o norte para você. Então nós temos que tomar posse a todo momento, sabe? Como é que eu vou tomar posse das promessas de Deus para a minha vida se eu não medito nela?
se eu só abro a minha Bíblia no culto de quarta ou no culto de domingo? Como é que vai ficar os desafios que irão surgir durante a semana para você se posicionar? Então cabe cada um de nós se posicionar mediante a tudo que a palavra declara sobre nós. Mas como é que eu vou saber o que a palavra diz sobre mim se eu não mergulho nela? E eu não sei o que ela diz sobre mim. Então nós temos que dar a real importância para a palavra de Deus em nosso ser. Você é uma nova criatura. Nada pode te remover da posição de que Jesus conquistou para você. Sabe por que nada pode remover você da posição que Jesus conquistou para você? Porque você está sentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. Então não há circunstâncias nenhuma que irá definir quem você é, porque você é um filho de Deus. Nada pode mudar ou alterar a sua nova realidade em Cristo Jesus. É preciso compreender que os olhos naturais, você pode parecer ser qualquer outra coisa aos olhos naturais, mas no seu espírito, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você pode ainda não ter o conhecimento necessário para andar na plenitude de quem você é em Cristo Jesus, mas você é uma nova criatura quando aceitou a Cristo Jesus. Então, por mais que você ainda não tenha a plenitude e o conhecimento de quem você é, mas você é a nova criatura, porque você declarou Cristo como seu único e suficiente Salvador. Em Cristo, você é incondicionalmente e profundamente amado. Não importa o que você pense a respeito de si mesmo. Então, quando vierem os pensamentos que não estão atrelados ao que a palavra diz, você tem que tomar posse do que a palavra diz a você e lançar fora esse pensamento do inferno, porque Deus te ama incondicionalmente. E para não ficar só na minha palavra, eu deixo meu último slide. Lá em Isaías 49, no versículo 15, na versão NVT, ele diz: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esquecerei de vocês. Então, eu não sei que desafio você está enfrentando, eu não sei quais são as tempestades que você está enfrentando. Eu quero declarar sobre a sua vida que o pensamento que tem que estar em alto em você é o amor incondicional de Deus pela sua vida. Não importa o que você está vivendo agora no momento, não importa o desafio que você está enfrentando agora nesse momento, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela essa noite maravilhosa. Obrigado pela Tua palavra reveladora, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Grave, Senhor, na tábua dos nossos corações e em nossas mentes tudo que foi aqui falado, Senhor, para quando o desafio surgir, quando a tempestade surgir, nós venhamos colocar em prática, Senhor, tudo o que foi aqui falado, porque Tu és, Senhor Jesus, a nossa força. Tu és, Senhor Jesus, a nossa cura. Nós estamos alicerçados em Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Eu não sou mais